Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Eu sou Vitória, sou médica, responsável técnica pela Pestana, Clínica Integrativa. E hoje eu tô aqui com mais uma convidada super especial, a Karine, da nossa querida Farmapelle. Karine, eu sei que o pessoal já te conhece do outro programa, mas, por favor, pode se apresentar, fica à vontade. Legal, boa noite, Vitória, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou a Karine, como a doutora Vitória já comentou. Eu sou farmacêutica industrial e também responsável pela Farmapelle em Dayatuba, que é uma farmácia de manipulação. E a gente está aí sempre tentando buscar alternativas aí para ter uma melhor qualidade de vida. Então é aí para isso que a gente está aqui. Proposta de conversar a respeito da saúde, da longevidade e como que a gente pode usar o que a gente tem de melhor na medicina para trazer para os nossos pacientes sempre. Legal. Como que surgiu isso de... Eu sei que você trabalhou muito tempo com a indústria farmacêutica, mas com a manipulação, foi um projeto assim, foi pessoal, uma necessidade pessoal? Como que foi isso? Foi. Na verdade, foi bem isso. Eu até cheguei a contar um pouquinho para a Natália no outro episódio que a farmácia de manipulação, ela surgiu num momento em que eu estava assim, um pouco desgostosa com o meu currículo. Eu gosto muito da trajetória, da pesquisa, do desenvolvimento, trazer moléculas novas, trazer produtos novos para o mercado é muito gratificante. Mas eu estava num momento, assim, pensativo com uma questão de saúde particular. Uhum. E eu sempre fico extrapolando isso para a família. Falei, gente, como que eu posso trazer mais qualidade de vida para minha família? Para mim e para minha família. Uhum. Então, foi pensando nisso, foi lendo mais e tentando incorporar hábitos de vida um pouco mais saudáveis, alimentação mais saudável, tentando trazer um estilo de vida melhor, que eu resgatei aquela coisa da manipulação. Principalmente pensando na personalização, né? O que cada um precisa, né? Não é uma estratégia para todo mundo, mas o que a gente pode personalizar de acordo com a minha necessidade. Então, foi de fato algo pessoal, uma doença particular, e aí eu fui estendendo esse contexto para ser um pouco mais amplo e trazendo essa medicina personalizada. Legal. E assim, eu falo que é um caminho sem volta, né? Quando a gente entra, né, nessa parte da medicina integrativa, na questão da individualização dos tratamentos, né? E eu falo, né, eu sempre falo isso lá na clínica, é muito importante a gente ter parceiros nesse aspecto também, né? Sim. Os farmacêuticos, porque nós, médicos, a gente não sabe definitivamente, sabe, sobre manipulação, sobre ativos que a gente pode ou não associar, né? Às vezes doses mesmo, então assim, esse contato aí com vocês é muito... Na verdade, eu acredito muito na interdisciplinaridade. Então, não, sempre que vem um paciente lá na farmácia, eu brinco assim, que eu não consigo atender sem perguntar como que é a alimentação. Né? Sem perguntar um pouquinho do estilo de vida. Eu acho que isso tudo é muito complementar. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que se ajudar e a gente tem que falar a mesma linguagem, a gente tem que entender o paciente como único, mas até onde, não que eu possa ir interferindo no do outro, mas até onde eu posso contribuir para que o outro consiga prestar o seu melhor atendimento também. Então, é uma sinergia, né? Eu não vou fazer um diagnóstico, mas de repente eu posso conseguir te ajudar a formular algo que vai de encontro à necessidade daquele paciente. Obviamente, a gente tem um pouco mais de contato com essa parte de ativos, o que interagem com o quê. Então, nisso a gente presta esse auxílio. Então, é muito bacana quando a gente consegue falar e ter essas redes de apoio, essas parcerias. Isso funciona muito bem, é muito importante. Quem ganha com tudo isso é o paciente. Claro. Então, eu acho fundamental. O que se fosse assim para você elencar no começo dessa sua vivência aí na manipulação, os desafios aí, pode ser, né, com os próprios pacientes, as demandas, enfim, o que te... Na manipulação hoje, o maior desafio, quando eu cheguei a começar esse trabalho todo, foi a questão de muitas coisas diferentes o tempo inteiro. Na indústria, geralmente, você tem ativos únicos ou, de uma certa forma, uma droga associada com outras, mas você tem poucas associações. Na manipulação, você já tem não só uma gama maior das associações possíveis, mas também a quantidade de ativos novos que a gente vai trabalhando o tempo inteiro. Então, uma pessoa me falou assim, Karine, a gente nunca sabe tudo.
porque daqui um mês eles vão lançar uma coisa nova, no próximo congresso já tem mais várias novidades e a gente nunca acha que sabe tudo. Então, eu já estou achando isso um pouco mais normal, essa questão das novidades, e realmente na manipulação a gente recebe tudo com muito mais antecedência, né? Então, isso tudo para mim foi diferente. Eu achei que eu não vou saber tudo isso. Mas aí a gente vai incorporando, vai assimilando, mas de fato, são coisas novas o tempo inteiro. E isso é muito legal, né? Não, total. É O que fantástico. faz a gente, né? Acho que acordar todo dia e se motivar, né? E né, sempre buscar, né, o melhor para os pacientes, né? Exatamente. Isso é muito legal. Os públicos, assim, eu sei que são variados, mas qual o maior público hoje da farmácia de manipulação? Assim, faixa etária, sexo? Olha, eu acho que ainda mulheres são a nossa predominância, né? E principalmente mulheres, eu acho que 40 a mais. Graças a Deus, a gente tem um acesso aí, principalmente à reposição hormonal hoje, que está um pouco mais acessível. Né? Ainda a gente tem de desmistificar muitas coisas, mas graças a Deus tem uma conscientização um pouco melhor nesse aspecto. Então, a gente tem aí um público buscando a farmácia de manipulação, porque sabe que a gente consegue personalizar. A gente, né, você como médica já sabe de tudo isso. A questão dos hormônios, a gente sempre começa com a menor dose terapêutica. Então, muitas vezes você não encontra esse tipo de alternativa pronto numa farmácia, né, na drogaria, digamos assim. Exatamente. Então, para esse aspecto, a farmácia de manipulação é muito importante. Então, a gente tem, sim, um público muito forte hoje na manipulação. Se a gente pegar esse gancho aí da reposição hormonal, então, né? E falando de longevidade saudável, reposição hormonal, que é super importante. Os tipos de bases hormonais, né, que a gente tem hoje em dia no mercado, as formas de administração, como que o pessoal poder entender um pouco como funciona? Bom, eu acho que cada hormônio a gente vai ter a sua particularidade, né? Então, por exemplo, uma progesterona, a principal indicação é por via oral. Tem pacientes que se adaptam muito bem com uma cápsula, né? E aí a gente não tem problema nenhum. Quando a gente parte, de repente, para um estradiol, ou até mesmo as mulheres que precisam fazer uma reposição, talvez com testosterona, se for o caso. A gente tem as bases transdérmicas como um apoio muito legal. A gente tem uma alta absorção. São bases já formuladas de acordo com a permeabilidade, né, dos ativos. Então, elas conseguem entregar nas vias transdérmicas, que é o que vai fazer a ação terapêutica do paciente. Então, a gente consegue trabalhar cada fármaco, né, cada hormônio, na sua particularidade aí, seja oral, seja transdérmico, seja nasal. Que mais que eu não estou lembrando? Via vaginal. Vaginal também, né? Muito importante. Tem mulheres via, que precisam fazer esse uso. Então, pode ser num supositório também. Pode ser num óvulo, no caso de hormônios. A gente pode também ter o uso vaginal ou mesmo sublingual, com cápsulas que a gente fala tapiocaps, que desintegram também muito mais rápido. Então, tem uma gama de possibilidades aí. E aí, a gente vai adaptando ao tratamento mais adequado, né, para aquele paciente. Legal. Se a gente for falar aí também, por exemplo, idosos, né, que eu acho que é um outro público que é complicado, né, muitas vezes de aderir ao tratamento, às vezes, porque ele já faz uso de muitas medicações, muitos comprimidos, né, vários horários diferentes e tal. Que formas farmacêuticas hoje em dia a gente tem para esse público aí que facilita ou que a gente pode... Para idosos. A gente pode fazer, por exemplo, algumas vitaminas sublingual. Sublingual é aquele comprimidinho que desintegra na boca muito rápido. Claro, não são todas as moléculas que podem ser feitas dessa via. Então, não dá pra gente fazer tudo com a mesma forma farmacêutica. Mas o que for possível fazer essa administração é muito bacana. Idosos, muitas vezes, têm mais facilidade de fazer o uso de uma suspensão, por exemplo. É aquela que parece um xarope, muitas vezes não tem açúcar nem nada disso, mas parece um xaropinho. Então, hoje em dia, a gente tem como mascarar ativos que são mais amargos, que têm um gosto mais chatinho. A gente tem tecnologias aí para nos ajudar nesse aspecto.
Eu acho que essas são as principais. Uhum. Mas a gente tem gomas, por exemplo. Muito A gente legal. tem chocolates terapêuticos. Então, também aquele chocolate que é sem açúcar, é 70% cacau e ainda acaba tendo um efeito antioxidante aí também. Sim, sim. Tudo isso é possível. Legal. Exatamente. Inclusive, isso tudo para criança, né? Não é pensando na questão longevidade, sim, mas quando a gente fala verdade. de adesão a tratamento, essas formas farmacêuticas, elas nos trazem essas possibilidades. Muito legal. Karine, os ativos, né? A maior parte deles, eles vêm aqui do Brasil mesmo, tem coisas que vêm ainda de fora. Como que é isso aí A maioria dos ativos vem de fora ainda. A gente tem alguns ativos que são no território nacional, mas hoje a grande maioria dos ativos são de fora do Brasil. O que acontece? A gente tem algumas empresas que são importadoras desses ativos, e aí essas empresas elas são responsáveis hoje pela comercialização dos ativos antes da farmácia de manipulação, né? Então, essas empresas elas fazem a importação, elas são responsáveis pelo controle de qualidade, toda a procedência aí de fazer a qualificação desses fornecedores e tudo mais. Então, a gente tem esses fornecedores qualificados, assim a gente chama, mas a grande maioria dos ativos são, sim, de fora. E aí, você tem mais tecnologia, ativos com menos tecnologia, no sentido de ativos mais commodities, até ativos super sofisticados. E aí, a gente tem aí para todas as gamas de preço, inclusive, né? Porque quando a gente fala de ativos mais exclusivos, com tecnologias envolvidas aí, às vezes nanopartículas, às vezes algum tipo de incorporação diferenciada para melhorar a solubilidade, para melhorar a biodisponibilidade desses ativos. Então, cada fornecedor vai trabalhando à sua maneira, sempre pensando em trazer algo melhor, algo com mais eficácia para o paciente, desculpa. E é isso. Assim, o que você tem visto de, vamos dizer, tendências aí de suplementos nesses últimos aí congressos, enfim, as coisas que você tem estudado, o que você me conta? Olha, o que a gente percebe, falando de longevidade, esse é um tema muito atual. Longevidade, health span. E aí, o que a gente percebe? Tem ativos que já são conhecidos, assim, de décadas, né? Consagrados. Com muitos estudos científicos, já é algo, assim, que a gente não tá mais falando ou não. Não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Então, assim, a gente tem resveratrol, a gente tem a cúrcuma, a curcumina, a gente tem o próprio ômega 3, que é maravilhoso. Essas moléculas todas, elas fazem parte ainda da inovação. Porque hoje a gente percebe que algumas empresas, elas já estão tentando melhorar cada uma dessas moléculas. Então, eu tenho resveratrol, mas aí essas empresas, elas estão trazendo um resveratrol mais biodisponível, né? Esse resveratrol encontrado há 10 anos, digamos assim, que a gente vinha trabalhando, ele tem pouca disponibilidade. Eu consigo ter uma molécula que eu te entrego muito mais, talvez com menos uso. Assim como qualquer uma delas. Então, o que a gente tem percebido muito é essa coisa do melhoramento. De trazer a tecnologia para perto da gente. Eu estava lendo muito a respeito dessa parte de longevidade. Então, o que a gente pode fazer? E uma das coisas que se fala muito é sobre encurtamento dos telômeros. Então, o encurtamento dos telômeros é sabido que causa um envelhecimento precoce, muito mais acentuado e tudo mais. E aí, eu me deparei com um ativo que ele promete fazer o alongamento dos telômeros. Então, veja, é muito bacana. Então, a gente tem esse tipo de situação. Então, várias peculiaridades aí que a gente pensa. Desgaste oxidativo, né? Essa parte da oxidação e tudo mais. O que eu posso fazer? Então, eu sempre tenho um ativo vinculado a uma ação terapêutica que a gente pode associar para trazer pensando em longevidade. Então, quais são os grandes aliados aí que a gente pode trazer? Pensando em ação anti-inflamatória, né? Pensando em encurtamento dos telômeros, pode ser uma dessas ações também. Na parte de antioxidantes. Então, tudo isso pode ser trazido para pensar numa fórmula, de repente, para ter um pouco mais de qualidade e longevidade mais saudável. Legal. Pensando aí em relação à suplementação, então a gente tem sempre um desafio aí em relação à absorção, né?
E aí, se a gente for falar em questão de desbiose intestinal, o quanto isso impacta, né, na nossa absorção aí, ter essa plena disponibilidade, vamos pensar assim, né, de todos esses ativos que a gente está, né, consumindo. O que a gente pode falar disso, assim? Há algumas coisas que a gente pode fazer em relação a estratégias, né, que a gente pode usar da manipulação? Olha, desbiose intestinal é algo que a gente pode ficar aqui, Horas, falando horas a respeito. Mas a gente sabe que a desbiose intestinal é algo que causa aquela engrenagem, né? Hoje sabe-se que o nosso intestino é responsável por uma cascata aí de informações para o organismo. Então, o que acaba acontecendo? Uma pessoa mais desbiótica, ela tem mais inflamação. A inflamação, ela causa desbiose também. Então, é aquela bola de neve. Exato. Né? Pensar nas estratégias como um todo. Eu sempre penso, né? O que essa pessoa está se alimentando? Como é que está sendo essa alimentação? Ela está trazendo, de repente, essa inflamação que está causando uma desbiose aí. De repente, só tratar, só colocar fitoterápicos ou ativos não vão fazer com que essa desbiose ela cesse. Por quê? Né? Porque vem muitas vezes do hábito. Então, é toda uma cadeia aí que a gente precisa analisar com muito cuidado para trazer as possibilidades. Mas tudo no seu tempo. Não adianta falar assim, eu vou tomar um probiótico e eu tô feliz da vida, não vou mais ter desbiose e tá tudo certo. Não é assim. Né? Tem todo um caminho para entender o que está causando essa desbiose. Essa desbiose pode levar a uma inflamação aí. Essa inflamação, ela piora, aliás, a desbiose. Então, é todo o caminho. O que a gente sempre indica para que as pessoas se alimentem de forma saudável. Nem sempre o saudável para um vai trazer a melhor de qualidade de vida para o outro. Então, uma pessoa que tem uma deficiência para estamina, por exemplo, para degradar estamina. Um alimento que pode ser muito saudável para mim, para essa pessoa pode causar um dano muito severo. Assim como o glúten, o leite. A gente tem diversos exemplos aí disso. Então, agora, fazer uso de fibras, fazer exercícios físicos, ter uma noite bem dormida, né? Tentar ter um estresse controlado. Tudo isso são estratégias que facilitam o nosso dia a dia. E aí sim, na farmácia de manipulação, a gente pode trazer fibras, a gente pode trazer probióticos, a gente pode trazer pré-bióticos que auxiliam nessa modulação intestinal também, que conseguem fazer essa adequação depois, né, nesse segundo momento, terceiro momento, muitas vezes. Até mesmo pensando em enzimas digestivas, que são estratégias também que a gente traz para junto quando... No decorrer da vida, a gente acaba tendo essa diminuição. Natural. Então, natural, é normal, né? Sim. Assim como os hormônios, a gente acaba tendo essa também deficiência de enzimas. Então, tudo isso a gente consegue fazer ajustes na farmácia de manipulação. E dar mais qualidade para o paciente. Muito legal. Para o pessoal entender, já que a gente falou disso agora. Prebióticos, probióticos, qual que é a diferença? Né? Quando usar um ou outro? Bom, bem resumidamente. Vamos tentar falar de uma maneira bem simples. O pré-biótico é como se fosse a comidinha para o meu micro-organismo, né? Se alimentar. E o probiótico é esse micro-organismo aí, né? Já fazendo a sua função. Então, os dois, eles se complementam. Então, a gente fala, inclusive, de fórmulas simbióticas, que são fórmulas que a gente tem esse complemento, que é muito importante. Não adianta nada ter um probiótico se eu não tenho um alimento adequado para esse micro-organismo crescer, né? E se desenvolver aí no meu intestino. Legal. Falando aí agora, então, de uma coisa que é super em alta, emagrecimento, né? Perda de peso, controle de compulsão alimentar. Que ativos que a gente tem hoje em dia aí na manipulação que a gente pode usar para isso? Nossa, são muitos, né? São muitos. Nossa, é uma constante. A gente sempre tem bastante coisa relacionada a emagrecimento que é forte. Então, o que a gente tem hoje de inovação? Pensando nas últimas tendências aí, né? A gente tem um ativo novo que se chama H2O Slim. Ele é um ativo bastante legal porque ele traz um mecanismo de ação, inclusive de eliminação de gordura, juntamente com queima
Então, ele é bem bacana. Ele é um ativo inovador, então ele tem lá o seu mecanismo. A gente tem o próprio Ocralin, ele faz essa eliminação da gordura também, mas o H2O Slim, ele tem um mecanismo também que faz com que a gente tenha uma aceleração dos carboidratos. E aí isso também torna ele mais completo, digamos assim. Porém, o Ocralin, ele nada impede de ser complementado com outros produtos aí que a gente consegue fazer uma ativos termogênicos. A gente tem os próprios ativos que já são consagrados, como chá verde, mas temos também Adipogen, a gente tem Metabolade, nossa, tem uma infinidade de produtos. Inclusive, é a questão a gente fala muito sobre semaglutida e todas as canetinhas emagrecedoras. A gente tem também na forma de produto oral, né? Não injetável. A gente tem a semaglutida na forma oral, mas que ela precisa de prescrição. Aí, o que a gente tem numa forma um pouco mais terapêutica, pensando em fitoterápico. O próprio Akermat, ele vai fazer esse aumento de GLP-1, aumenta também da Akkermansia mucinifera, que é aquela bactéria, né, responsável, inclusive, sobre o metabolismo de gorduras, inclusive, e, enfim, toda a parte metabólica. Isso a gente também tem disponível. E a gente sempre gosta de fazer as associações. Né? A gente falou das canetinhas, mas, por exemplo, você pode fazer durante um tempo o uso das canetinhas e o desmame você pode entrar com os fitoterápicos. Para uma pessoa que não precisa fazer uso da canetinha diretamente, o fitoterápico, ele é uma alternativa bastante bacana aí. Segura, sim, sem efeitos colaterais significativos, então isso é legal. E a questão até mesmo pensando nas perdas, né? Porque a gente tem aí uma perda não só de gordura, mas às vezes uma perda de massa muscular. Então, às vezes, o próprio fitoterápico, ele consegue dar uma ajustada aí, sem ter uma perda muito acentuada, que para algumas pessoas acaba sendo muito importante, muitas vezes. Verdade. Aproveitando, então, isso até, né, isso a gente tem visto muito nos pacientes que estão aí fazendo uso, então, né, dos análogos e tudo mais. Essa perda de massa muscular, né? Claro, a gente orienta, né, alguns ativos, alguns suplementos para isso, para tentar manter, porque todos eles vão levar a perda de massa muscular, infelizmente, né? Não tem nada que não leve, né, essa massa muscular a ser perdida. Mas o que a gente tem aí de ativos também nesse sentido? O que a gente tem encontrado e falado muito a respeito disso é o próprio Pepti Strong. O Pepti Strong, ele tem funcionado para as nossas células como um sinalizador aí. Ele é um produto que ajuda... Proteína, né? É uma proteína, ela vem da fava. Ela não é uma proteína para a gente substituir um whey protein, ou substituir o body balance, que é um suporte aí proteico. Ela vai funcionar para a nossa célula como se fosse um sinalizador aí, para que ela aumente essa síntese de muscular. E ela também ajuda a questão de desgaste, a diminuir o desgaste. Então, tem uma recuperação bastante legal com o uso do Pepti Strong. Mas a gente continua fazendo o uso do Body Balance, o uso do Whey Protein, muitas vezes. Ela é sinérgica. Então, para potencializar esse efeito. Interessante. Isso acaba sendo bem bacana. É o que a gente tem trazido muito à tona. E em relação, por exemplo, então a gente falou aí do Whey, o Body Balance, né? Que são tecnologias aí diferentes, né? Tem um que é colágeno, o outro é leite, né? Derivado e tal. Isso. Quer falar um pouquinho deles aí para o pessoal entender? Porque a farmácia de manipulação consegue manipular, né, essas formas, não precisa só comprar pronto, né, nas consegue lojas, sim. Né? O que eu acho bacana na farmácia de manipulação, às vezes a gente tem uma dificuldade até mesmo na incorporação disso na nossa rotina. Exato. Então, quando eu falo da versatilidade aí que é possível, muitas pessoas, eu já tomo um monte de suplemento. E aí eu tenho que tomar mais isso, eu tenho que levar junto. Não, coloca junto. Né? Muitas vezes eu faço a minha vitamina lá, eu coloco o meu whey protein, ou eu coloco o meu body balance lá junto. Eu posso colocar um sabor e aí eu levo pro meu trabalho, de repente um sachê. Ele já tem lá o seu sabor gostosinho. No meio da tarde eu vou fazer a minha suplementação. Eu tô trazendo um aporte de colágeno, de proteína importante para o nosso corpo.
tá sendo saudável aí, tá sendo parte do meu dia a dia sem aquele esforço. Né? Então, isso é possível de ser feito. A gente também pode fazer com sabor, sem sabor, como eu falei. Então, isso traz uma versatilidade aí para você colocar na alimentação. Quando usar um e quando usar outro. Eu acho que é muito particular. Tem pessoas que não consomem nada do leite. Né? A gente está falando do whey protein. A maioria deles acaba vindo né, dessa proteína. A gente tem algumas outras alternativas. Tem algumas coisas da ervilha. A gente tem outras fontes aí proteicas também, mas a mais tradicional, ela acaba vindo do leite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo me adaptar. Eu não consigo tomar whey protein. Eu também não. E aí, pra mim, o Body Balance funciona muito bem. Porque eu acho que ele é mais fácil, a digestão pra mim é muito mais tranquila. Eu consigo ter essa versatilidade. Às vezes eu gosto de colocar no meu mingau de aveia. Eu coloco o Body Balance, eu tô lá consumindo a minha proteína. Pra mim é mais versátil. Então... eu acho que nenhum nem outro. Sim, né? Quem consegue fazer uso dos dois, ótimo, porque aí você vai variando, que isso também é legal para o nosso organismo. Quanto mais variedade a gente trouxer, aí é melhor. E a gente não tá falando para só consumir essas proteínas, né? A gente sabe que da alimentação vai vir muita coisa. Claro. O que a gente tá falando aqui é para dar um suporte, uma adição aí. Então, quem puder fazer uso dos dois e quem conseguir, ótimo. Legal. E eu acho uma coisa também interessante, os fitoterápicos no geral, né? Então, assim, as pessoas têm às vezes aquela crença de que, porque é natural, né? Então não tem problema, posso usar o mesmo por, né, muito tempo. E a gente sabe que tem que ter uma rotatividade, né? Tem que ter essa troca aí, né, desses ativos. Geralmente a gente recomenda que os fitoterápicos, a gente faça um rodízio. Tá. A gente pensa, por exemplo, eu quero um ativo antioxidante. Mas eu vou usar lá pelos seus 90 dias. E aí, de repente, eu volto com outro ativo que também seja antioxidante, mas eu vou trocando. Né? Hoje eu vou consumir o resveratrol, amanhã eu vou consumir uma coenzima Q10. E a gente tem uma infinidade, como eu falei, de ativos disponíveis aí. E por isso que é legal fazer esse acompanhamento com um profissional de saúde. Não é porque é fitoterápico que a gente sai consumindo, né, adoidado. Muito pelo contrário, a gente sempre fala e tenta dar para o paciente o mais consciente possível para que ele faça esses acompanhamentos. Mas é legal a gente fazendo os rodízios para ter sempre o melhor efeito terapêutico possível. Legal. Se você fosse assim elencar aí os seus queridinhos aí de ativos, suplementos hoje em dia que, enfim, fazem parte da sua rotina ou que você tem a demanda mesmo, né, aí dos pacientes. Eu sou fã de alguns. Eu gosto, na verdade, assim, cada ativo que eu estudo, eu me apaixono mais. Mas tem algumas coisas, assim, que eu não abro mão, que eu falo que todas as pessoas deveriam usar. E já citei até inúmeras vezes. Ômega 3, para mim, é crucial. Um ômega 3 de boa qualidade, com boas concentrações de EPA, DHA. Porque não é só o ômega 3, a gente tem que ter o cuidado de que aquele ômega 3 ele tem uma boa procedência. A gente sabe que podem vir muitos metais pesados e algumas coisas aí... não muito interessantes para o organismo, né? Então, é muito importante que a gente faça uso de ômega 3 de uma boa qualidade. Quanto maior as frações de EPA e de DHA, melhor a qualidade do ômega 3 também, maior o seu efeito anti-inflamatório e a eficácia que a gente vai ter. Então, esse eu acho que é um dos que eu mais gosto. A vitamina D3, não tem como fugir dela. Coringa, nós falamos agora há pouco sobre telômeros e ela está, inclusive, envolvida nesse processo aí de encurtamento de telômeros. Então, a vitamina D3 ela tem se mostrado cada vez mais importante em inúmeras atividades aí do nosso corpo, funções do nosso corpo, né? Então, ela, com certeza, não deixaria de suplementar. Sempre com a supervisão. Óbvio, a gente não tá aqui falando de uma... automedicação. Exato. Mas muito interessante. Eu gosto muito da coenzima Q10. Também. Então, eu acho assim, um aporte de energia que ela nos traz é muito bacana. A gente tá cada vez mais fadigado, né? Todo mundo com 1001 atividades e a coenzima Q10, ela consegue dar suprir uma energia aí, embora a gente tenha várias outras também ativos que fazem esse aporte energético, mas eu gosto muito da coenzima Q10. É aquela coisa, o básico que funciona muito bem. Verdade. Eu acho que esses eu elencaria como os meus 3 principais. Legal. Bom, pessoal, então
Eu vou agradecer aqui a Karine pela presença mais uma vez, por esse bate-papo aí que foi muito bom. Convidar para que ela, né, sempre que quiser, tá super bem-vinda, né, para vir aqui conversar com a gente. Deixar o seu @, aí das redes sociais também, né, e para o pessoal poder te seguir também. Fica à vontade. Com certeza, muito obrigada. Estarei aqui participando sempre. É muito gostosa a conversa, acaba fluindo. Às vezes a gente nem percebe, né, já passou o tempo. Bom, eu sou a Karine, então vão me encontrar na Farmapele Indaiatuba, @farmapele.indaiatuba. O meu particular é Karine Pisolato. E é isso, muito obrigada. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Mais Saúde. Nós esperamos vocês para o próximo.